Então, essa é a nossa segunda aula de climatologia ecológica. Então, nossos próximos passos vai ser compreender a atmosfera e os elementos climáticos. Quais são esses elementos climáticos? Então, os elementos do clima, eles são as características, né, de como que a gente define o clima de uma região. Então, eles são os atributos que servem para definir esse tipo de clima. Por exemplo, temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e outros. Mas antes da gente entender esses elementos climáticos, a gente precisa entender onde a gente vive e onde esses elementos climáticos são medidos, onde eles estão ocorrendo, que é na atmosfera. Então, o que é a nossa atmosfera? Se a gente fosse fazer uma comparação, né, se nosso planeta fosse uma laranja, a atmosfera seria a casca da laranja. Então, a atmosfera ela é um delicado manto gasoso protetor, bem fino, comparado ao tamanho do nosso planeta. É uma casca, né, protetora bem fina que circunda todo o planeta e é composta por uma mistura de gases. Então, a gente está dentro da atmosfera, confinado na atmosfera, da mesma forma que os peixes são confinados nos oceanos. Nós estamos imersos na atmosfera. E a gente está imerso aonde? No ar, que é o que ocorre, o que possui a atmosfera. E o ar, ele não tem gosto, ele é inodoro e ele é invisível. Então, se a gente estiver vendo assim uma atmosfera castanha, com uma cor um pouco diferente, é porque a gente está vendo outros componentes que não os componentes que a gente considera do ar puro. Né? A grande importância da atmosfera é que ela nos protege dos raios ultravioletas provenientes do Sol. A gente vai ver isso com mais detalhes na parte de radiação solar. E a nossa atmosfera é uma atmosfera muito especial, que ela nos dá exatamente uma mistura de gases que permite que a vida floresça na Terra. Inclusive, na verdade, é uma coisa bem conectada. O tipo de atmosfera que a gente possui, também ela tem essa composição devido à vida. Então, muitos planetas sem vida têm uma atmosfera completamente diferente, inerte, onde as reações químicas já aconteceram, o que é bem oposto na Terra. Nós temos uma atmosfera que está sempre em constante modificação, né? Então, pensando nos componentes da nossa atmosfera, existem os componentes permanentes e os variáveis. Quais são os permanentes? Né? Em qualquer lugar do nosso planeta, a gente vai ter esse mesmo percentual dos componentes permanentes. Então, a gente tem nitrogênio, que é o componente que possui maior quantidade na atmosfera, que é 78% da atmosfera aproximadamente é composta por nitrogênio. Depois vem o oxigênio, com cerca de 21%. Depois o argônio, com 0,93%. E outros componentes permanentes em composição, né, em concentração menor, como neônio, hélio, hidrogênio e xenônio. Os componentes variáveis, eles são gases e partículas que em alguns locais você pode ter uma concentração maior e outros menor. Né? O primeiro deles é o vapor d'água, que você vai ter locais que vai ter bastante vapor d'água, locais muito secos, não vai ter quase vapor d'água nenhum, e a composição dele na atmosfera varia de 0 a 4%. Ele inclusive, a partir do vapor d'água, quando a gente for falar do CO2, do CH4, a gente nem fala mais em percentual, porque é um percentual tão pequeno que a gente agora vai falar em ppm, que são partes por milhão. Então, dióxido de carbono, né, partes por milhão, 384, na verdade isso só vem aumentando, mais para frente eu vou mostrar um gráfico, né, que a gente está em média já no 400 partes por milhão. Tem o metano, 1,7 partes por milhão, óxido nitroso, o ozônio, partículas e os CFCs. Então, nos próximos slides eu vou explicar melhor, né, cada um desses gases. Mas uma coisa que a gente antes precisa saber é por que esse percentual de nitrogênio e de oxigênio, que são os dois gases que mais existem na atmosfera, se mantém constante. Porque existe um balanço entre a produção e a destruição desses gases. Então, por exemplo, o N2 ele é removido da atmosfera
a partir de processos biológicos no solo. Então, existem bactérias que são fixadoras de nitrogênio e retiram esse N2 da atmosfera. E essas bactérias, elas vão entrar no ciclo do nitrogênio no solo, vai sofrer várias outras modificações, ele vai ser removido do solo pelas plantas e vai entrar na cadeia alimentar. Então, o nitrogênio volta para a atmosfera a partir do decaimento dessa matéria orgânica de plantas e animais. E o oxigênio, ele é removido da atmosfera a partir do decaimento de matéria orgânica, que utiliza esse oxigênio para formar óxidos, e ele retorna para a atmosfera através da fotossíntese das plantas. Então, na fotossíntese, a planta utiliza a luz e retira CO2, né, dióxido de carbono, da atmosfera, e ela envia para a atmosfera vapor d'água e oxigênio. E eu vou agora explicar melhor os componentes variáveis, que mesmo que a concentração deles seja muito pequena na atmosfera, eles têm um papel importante. Mesmo em pequenas quantidades, eles fazem muita diferença. Então, o primeiro deles é o vapor d'água. Então, para começar, a gente tem que saber que o vapor d'água ele é invisível. Então, se a gente está vendo, eu estou vendo uma nuvem, a nuvem é composta de vapor d'água? Não. A nuvem, ela ou é composta de água líquida ou água no estado sólido, cristais de gelo. Então, se a gente está vendo, ou é líquido ou é sólido, porque o vapor d'água é invisível. E ele tem uma concentração muito variável. Normalmente, a gente vai ter maiores concentrações de vapor d'água nos trópicos e mais próximo da superfície. E o vapor d'água, ele é a única substância que a gente consegue encontrar nos 3 estados da matéria dentro da faixa de temperatura e pressão do nosso planeta. Então, a gente consegue ver o vapor d'água, a água líquida e o gelo coexistindo, né, numa faixa de temperatura no qual a gente vive. E essas mudanças de fase, elas são muito importantes como fonte de calor e como retirada de calor da atmosfera, coisa que a gente vai ver mais na frente na disciplina com mais detalhe. Além disso, ele é um importante gás de efeito estufa. Então, é um gás natural, mas ele é importantíssimo, ele é um dos principais gases do efeito estufa. Então, só para lembrar, o efeito estufa, ele é uma característica natural do nosso planeta. Então, o efeito estufa é benéfico no ponto de que se não existisse o efeito estufa natural, não existiria vida na Terra, pelo menos não como a gente conhece, porque a temperatura do planeta seria 32 graus abaixo do que é hoje. Então, o efeito estufa natural, ele é devido principalmente ao vapor d'água e ao CO2 na atmosfera. O que preocupa, né, a gente não é o efeito estufa em si, que, como eu disse, é algo benéfico. O que nos preocupa é a intensificação do efeito estufa, porque o efeito estufa puro, ele estava em equilíbrio. A partir do momento que nós começamos a injetar gases antropogênicos de efeito estufa na atmosfera, a gente tira esse equilíbrio, a gente sai do equilíbrio e começa a ter muito mais fonte de gases do que retirada desses gases da atmosfera. E quais são esses gases antropogênicos, ou seja, de efeito humano, de efeito estufa? É o CO2, o metano, o óxido nitroso, o ozônio e o CF6. Vou falar melhor de cada um deles. O dióxido de carbono, CO2, ele é encontrado em diversos reservatórios no planeta. Então, tem CO2 na atmosfera, tem CO2 na biosfera, tem CO2 na água, tem CO2 no solo, tem CO2 em diversos reservatórios. Então, quando a gente pensa, né, nos diversos reservatórios, nas plantas, está nas folhas, nos ramos, nas raízes, nos oceanos, ele está tanto no fundo do mar, imobilizado, como também nos fitoplânctons, nos seres marinhos. Então tem CO2 misturado a grandes profundidades e a gente tem que pensar que a quantidade de CO2 que a gente tem no oceano é 50 vezes maior do que a quantidade que a gente tem na atmosfera. Então daí já é algo que a gente tem que se preocupar, porque caso a gente intensifique o efeito estufa, pode ser que esse CO2 que o oceano está conseguindo reter comece a ser liberado para a atmosfera. Aí a gente tem um efeito mais danoso ainda de impacto de efeito estufa. E quando a gente pensa
forçante antropogênica do aumento do CO2 na atmosfera, isso é devido principalmente à queima de combustíveis fósseis. Então, aquele CO2 que estava imobilizado, né, grandes profundidades no solo, ele foi retirado, está sendo usado como combustível, está voltando para a atmosfera, e também ao desmatamento. Por quê? Por dois motivos, né? O desmatamento, ele aumenta o CO2, primeiro porque você está retirando árvores que faziam fotossíntese, então elas deixam de fazer a fotossíntese, ou seja, elas deixam de retirar o CO2 da atmosfera. E outro fator é que muitas vezes, quando você desmata uma região, principalmente na Amazônia, é aquela coisa do desmatar, derrubar e queimar. Então, quando você queima a floresta logo em seguida, então você retorna para a atmosfera o CO2 que estava imobilizado, que demorou muitos anos para ser imobilizado naquele ecossistema. Ele volta de uma vez após uma queimada. Então, aqui a gente tem a concentração de CO2 na atmosfera, observada em Mauna Loa, desde 1958 até os dias atuais. Então, o que a gente percebe? A linha vermelha é a concentração de CO2 a cada mês. E a linha preta é a média anual. A primeira coisa que a gente percebe é que existe um aumento exponencial da concentração de CO2 na atmosfera. E tem momentos, né, durante o ano que ocorrem máximos e mínimos, né, que eu vou explicar melhor mais para frente, quando a gente for falar do ciclo do carbono. Mas, assim, só para resumir, isso aqui tem a ver com o metabolismo vegetal. Tem a ver com épocas que ocorre aumento de fotossíntese ou épocas de caimento de folhas. Mas, no geral, o que a gente percebe aumenta cada vez mais o CO2 na atmosfera no decorrer dos anos. Por quê? Porque está forte a emissão, né, de gases de efeito estufa por queima de combustível fóssil e tem desmatamento aumentando o tempo todo. Então, para comparar o ano atual com o ano anterior, a gente tem que comparar sempre o mesmo mês, né? Então, aqui a gente percebe novamente, ó, em agosto de 2019, a concentração era 409,95 partes por milhão. Já em agosto desse ano, que é o último dado, né, finalizado, a gente está em setembro, não acabamos em setembro, então já estava 412,55. Então, isso aí tem essa tendência de aumento. Às vezes, quando a gente passa por épocas de alguns tipos de crise financeira, crise econômica, até esse aumento é menos acentuado. Mas até o momento, como vocês podem ver, a gente não chegou a ter nenhum tipo de sinal de desaceleração ou interrupção desse aumento de CO2 na atmosfera. Mas não é só o CO2 que é gás de efeito estufa, existem vários outros gases de efeito estufa, então eu vou falar dos principais. Um gás importante de efeito estufa é o metano também. Então, de onde vem o metano? O metano ele vem de diversas fontes, né? Essas são as principais, que seriam, ele é enviado para a atmosfera através de bactérias que existem em campos de arroz. Então, esses campos de arroz são campos que ficam abaixo d'água, né? Eles ficam alagados e existem bactérias ali que começam a quebrar o material dessas plantas e emitir metano. Solos que são muito úmidos e pobres em oxigênio também costumam emitir metano. E reações químicas que ocorrem no estômago do gado. Então, também emite metano. Então, quanto mais gado você tem, mais emissão de metano para a atmosfera devido à fisiologia do gado. Outro gás importante é o óxido nitroso. Então, ele é enviado para a atmosfera, ele se forma no solo, através de processos químicos que envolvem bactérias e alguns micróbios, e aí eles vão para a atmosfera. Quando ele chega na atmosfera, ele é um gás muito reativo, então ele é destruído pela luz ultravioleta do Sol, mas ele sofre essa fotoquímica dele e se transforma em outros gases, dá origem a outros gases também danosos à atmosfera e intensificadores de efeito estufa. Outros gases são os clorofluorcarbonos, ou CF6. Então, os CF6 eles têm origem em propelentes de spray, refrigeradores, em alguns solventes para limpar microcircuitos. Então, eles também são gases que têm esse impacto grande de efeito estufa, apesar que a sua utilização em alguns tipos de gases, refrigeradores, tem diminuído com o passar do tempo também. O ozônio. O ozônio também é um gás de efeito estufa, mas aí a gente logo lembra, mas espera aí, o ozônio não é
não é aquele componente da atmosfera que nos protege da radiação ultravioleta? Sim. Se ele estiver na atmosfera superior, ele é um gás benéfico para a gente, nos protege, protege os animais devido a essa ação danosa da radiação ultravioleta. Porém, quando outros gases sofrem oxidações e dão origem ao ozônio perto da superfície, ele é um gás danoso porque ele provoca danos à vegetação, irrita nossos olhos, irrita a garganta e ele é o principal ingrediente do smog fotoquímico, que é aquele tipo de nevoeiro que a gente percebe que a atmosfera está castanha. É um nevoeiro específico de cidades quentes, como São Paulo, Rio de Janeiro, então você vai ter esse nevoeiro amarronzado. A gente tem também em suspensão na atmosfera partículas. E essas partículas, elas tanto têm fontes naturais como origem humana. As naturais, por exemplo, o vento levanta partículas da superfície do chão, né? Pode ser areia, pedaços de solo. Tem o sal, devido ao vento sobre o mar. Tem a fumaça que vem de fogo nas florestas, que às vezes o fogo pode ser de origem natural, então seria, né, uma fonte natural. E vulcões também que expelem toneladas de partículas e gases. Então, essas partículas em suspensão na atmosfera são chamadas de aerossóis. Então, os aerossóis naturais, ok, são aqueles produzidos pelo próprio planeta, mas existem também os produzidos, né, impurezas, que são produzidas pelo homem. Então, a gente chama esses aerossóis de poluentes quando eles produzem danos. Aí eu gostaria de fazer uma reflexão. Será que existem impurezas na atmosfera que nós podemos considerar como benéficas? O que será que esses aerossóis, qual a importância desses aerossóis para a nossa atmosfera? A importância é que se não tivesse nenhum tipo de partícula em suspensão na atmosfera, não existiriam nuvens. Então, para a gente ter nuvem, é fundamental ter aerossóis, porque elas servem como núcleos de condensação. Então, quando o vapor d'água está em suspensão na atmosfera e o ar está começando a ficar saturado e pode ocorrer, né, o processo de condensação, ou seja, o vapor d'água vai se transformar numa água líquida, ele precisa encostar em alguma superfície para esse vapor d'água se tornar água líquida. E os núcleos de condensação são muito importantes nesse sentido. Então, cada tipo de núcleo de condensação pode dar origem a um tipo de gota de nuvem, que é importante principalmente para o ciclo hidrológico. Então, esses componentes permanentes, né, que eu mostrei para vocês da atmosfera, esse percentual ele se mantém praticamente constante até quase 80 km de altitude. A partir daí, o ar já começa a ficar muito rarefeito e a gente começa a perceber que a nossa atmosfera está acabando. E a massa da nossa atmosfera é cerca de 5,6 vezes 10 a 14 toneladas. Então, vamos pensar agora na densidade do ar. Então, devido à força da gravidade, o que acontece com as moléculas que estão em suspensão no ar? Elas são atraídas em direção ao solo, em direção ao centro da Terra. E essas moléculas elas ficam bem comprimidas perto da superfície, ou seja, perto da superfície tem mais moléculas do que em altitudes superiores. Por isso que a gente percebe que quando a gente faz um esforço físico ao nível do mar, a gente não sente tanto esse esforço, mas quando a gente está num lugar de uma altitude maior, a gente faz um esforço físico e começa já a ficar com falta de ar. Por quê? Porque tem menos ar para respirar. E aí a nossa quantidade de oxigênio disponível diminui muito e qualquer esforço a gente percebe com mais facilidade. O que é pressão do ar ou pressão atmosférica? Pressão atmosférica é a força sobre a área, ou seja, é o peso dessa camada atmosférica que está em cima, né, dessa área, dividido pela área. Ao nível do mar, a gente tem um valor médio de 1013,25 hectopascais. Então, esse HPA significa hectopascais. Sempre que a gente subir na atmosfera, sempre vai ter menos ar acima de nós. Como que varia a densidade e a pressão com a altura?
de acordo com essa figura aqui, ó. Aqui são as moléculas de ar, então aqui é a concentração maior, próximo do solo, e elas o ar ficando mais rarefeito conforme se afasta. Isso ocorre devido à força da gravidade. Então, tanto a densidade como a pressão, elas decrescem com a altitude. Primeiro elas decrescem mais rápido, depois decrescem mais vagarosamente, mas sempre a gente vai perceber que quanto mais a gente aumenta a altitude, né, sobe, menos ar vai ter sobre a nossa cabeça. Então, pensando nisso, né, nessa estrutura vertical, vamos estudar agora como que a atmosfera ela se modifica na vertical. Qual é o perfil vertical da atmosfera? A atmosfera ela é dividida em camadas. E essas camadas elas são divididas a partir do comportamento da temperatura com a altitude. Então, aqui, essa linha rosa é como varia a temperatura com a altitude, que é lida aqui, ó, em graus Celsius. E aqui são as altitudes em quilômetros. Então, o que a gente percebe? Na troposfera, que é a primeira camada mais próxima ao solo, a temperatura diminui com a altitude. Aí começa uma camada de transição chamada tropopausa, que a temperatura não varia. Depois a temperatura começa a aumentar com a altitude na estratosfera. Depois eu vou explicar o motivo de cada comportamento desses. Após essa temperatura aumentar, tem mais uma camada de transição, que a temperatura não varia, chamada estratopausa. Depois a temperatura volta a cair com a altitude na mesosfera. Depois tem uma última camada de transição, mesopausa, e depois a temperatura começa a aumentar com a altitude na termosfera. Por que esse comportamento ocorre, né? Antes disso, vamos mostrar o que tem dentro de cada camada. Então, na troposfera, a gente tem todo o tempo meteorológico, né? Tudo que está ocorrendo de nuvens de tempestades, poluentes, está aqui dentro, né? Algumas nuvens cumulonimbus ainda conseguem ter o topo na estratosfera, pode acontecer. E algo muito intenso, como uma explosão de bomba atômica, também ultrapassa a troposfera e vai até a estratosfera. Na estratosfera, a gente tem aqui avião de passageiros, aviões supersônicos, balões meteorológicos, a camada de ozônio, e começa uma camada que tem uma reflexão maior das ondas de rádio, que é a ionosfera, que está aqui dentro, entre a estratosfera e a mesosfera, misturada. Depois a gente tem a mesosfera, que tem esse comportamento também de reflexão de ondas de rádio. Depois a termosfera, onde tem ônibus espaciais, tem os tipos de nuvens que na verdade são nuvens formadas por fenômenos ópticos, né? E radiação eletromagnética. Não são essas nuvens que a gente vê no céu, assim, que nuvem de tempo meteorológico. São as auroras boreais, são outros tipos de fenômenos ópticos. E aqui na exosfera, que já está assim, praticamente acabou a atmosfera, está fora da nossa atmosfera, estão as sondas espaciais. Então aqui a gente tem uma noção da espessura da nossa atmosfera em comparação com o raio da Terra. Então é uma camada bem fina mesmo ao redor do nosso planeta. Então vamos agora entender, né, como é que ocorre, qual é a característica de cada uma dessas camadas. Então, na troposfera é onde ocorre tudo o que a gente considera tempo meteorológico. Ela é mais extensa perto do Equador, né? Então, perto do Equador ela tem uma amplitude, perto dos polos ela é mais achatada. Normalmente, a temperatura ela decresce 6,5 graus a cada quilômetro, mas isso é muito variável, porque isso define as condições de instabilidade da atmosfera. Então, tem momentos que ela vai decrescer mais do que 6,5 graus a cada quilômetro, e tem momentos que não vai decrescer, ou então a gente pode ter até o que a gente chama de inversão térmica. Em alguns momentos, essa temperatura pode até aumentar, mas não é algo indefinido, ocorre em curtos intervalos de tempo. O normal, de característica normal, esperada, de temperatura dentro da troposfera é decrescer com a altitude. Bom, aí a gente tem a tropopausa, que a característica dela é a isotermia, ou seja, não há mudança de temperatura. Depois a gente tem a estratosfera, que é uma camada que a temperatura aumenta. E por que isso acontece, né? Por que essa temperatura aumenta?
Porque dentro dessa camada tem ozônio. E esse ozônio está absorvendo radiação ultravioleta do Sol, portanto, essa absorção de radiação faz com que a estratosfera se aqueça. Uma outra coisa importante que eu esqueci de falar sobre a troposfera é o seguinte, mas é bom mostrar essa figura aqui. Por que as maiores temperaturas estão próximas ao solo? Porque é o seguinte, a gente vai ver isso melhor na parte de radiação solar, mas acho que já vale a pena comentar aqui. A radiação solar, ela é uma radiação de ondas curtas e que boa parte dela passa pela atmosfera, não interage muito com a atmosfera, não serve para aquecer a atmosfera. Então essa radiação solar ela chega aqui no solo, na superfície terrestre, e ela é absorvida pela superfície terrestre. A superfície terrestre se aquece e emite um outro tipo de radiação de ondas longas. Esse tipo de radiação, sim, aquece a atmosfera. Por isso que dentro da troposfera, as maiores temperaturas são encontradas próximas ao solo, porque está mais próximo à fonte de calor. A fonte de calor da atmosfera é a superfície terrestre. A radiação solar ela não interage muito com a atmosfera. A atmosfera absorve com muito mais eficiência a radiação terrestre. Então, voltando, por isso que a troposfera tem as maiores temperaturas próximas ao Sol e conforme se afasta da superfície terrestre, a temperatura cai. Na estratosfera, a gente tem um comportamento diferente porque temos o ozônio. Então, o ozônio está absorvendo radiação ultravioleta e aquecendo essa camada da atmosfera. Depois a gente tem a estratopausa, que é uma camada com isotermia, ou seja, sem variação de temperatura. Depois começa novamente uma camada que a temperatura decresce com altitude. Por quê? Aqui ela está próxima à fonte de calor. A fonte de calor da mesosfera é a estratosfera. E aí a gente encontra as menores temperaturas da atmosfera aqui, chega a menos 90 graus Celsius aqui. Aí tem a mesopausa, que tem isotermia, e aí a temperatura começa a aumentar com altitude. Por que isso acontece? Porque temperatura, o que é a temperatura? Temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas. E aqui a gente já está tendo o quê? Poucas moléculas, porque as moléculas estão todas concentradas próximo à superfície do Sol devido à força da gravidade. Então aqui a gente tem poucas moléculas. E essas poucas moléculas, que são moléculas de oxigênio, elas conseguem absorver raio-x, que é uma radiação solar. Então, esses raios-x eles são absorvidos dentro da termosfera, eles nem chegam aqui na gente. Tudo o raio-x é absorvido na termosfera por essas moléculas de oxigênio. Então, como tem poucas moléculas e elas absorvem raio-x, e o raio-x é uma radiação muito energética, a molécula de oxigênio fica muito cheia de energia e começa a se agitar com muita intensidade aqui na termosfera. Então, se a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, aqui a gente tem maiores temperaturas porque as moléculas, mesmo poucas, essas moléculas estão muito agitadas nessa camada. A partir dessa camada, nossa atmosfera praticamente acabou e aí a gente está fora do planeta. Então, a gente já sabe que dentro da atmosfera, né, ocorrem os elementos climáticos, né? E aí a gente vai naquela seguinte questão, né, que é uma questão boa da gente começar a conversar aqui nesse início de curso de climatologia. O que é tempo e o que é clima? Então, é bom a gente perceber que o tempo é algo instantâneo. Tempo é algo que acontece hoje. Clima é uma média de tempos, uma média de no mínimo 30 anos de tempos. Ou seja, a condição na atmosfera, em um instante, em um local particular, é o tempo. E o tempo está sempre mudando. Então, quais são esses elementos que nos diz como está o tempo? É a temperatura, precipitação, pressão, visibilidade, umidade, vento e nuvens. Então, isso a cada dia a gente tem uma condição de tempo diferente. Clima não. Clima, se você observar o tempo, esses elementos do tempo por muitos anos, a gente vai ter um tempo médio. Esse tempo médio a gente chama de clima. O clima também estuda os extremos do tempo. Se os extremos estão ficando mais... está ocorrendo mais extremos, a chuva está ficando cada vez mais extrema, isso também é um estudo de variabilidade climática.
Então, a grosso modo, seria assim: o tempo define a roupa que eu vou vestir hoje. Se estiver frio, se estiver mais calor que o normal, o clima define o tipo de roupa que eu vou comprar. Então, se eu moro no Rio de Janeiro, eu vou ter poucos casacos, porque aqui faz muito pouco frio. Se eu moro na Noruega, eu vou ter poucos biquínis. Então, o tipo de guarda-roupa que a pessoa tem é de acordo com o clima de onde ela mora. O tipo de roupa que ela usa em um dia é de acordo com o tempo. Então, de forma resumida, seria isso. Mas a gente vai abordar com mais detalhe no decorrer da disciplina. Então, quais são os próximos passos, né? O assunto das próximas aulas. Nas próximas aulas, a gente vai compreender a radiação solar e vai compreender as leis da radiação. E o que eu vou pedir para vocês? Para fixarem o tema, né? É um tema inicial, né? É fazer a página 7 da apostila em PDF, que são exercícios sobre a atmosfera terrestre. E aí vocês vão utilizar essa aula, ler a apostila, conseguir fazer o exercício. Se tiverem dúvida, aí a gente se fala na segunda-feira para tirar essas dúvidas melhor.